Olá pessoal, vamos continuar. Voltamos então com a nossa quarta videoaula sobre geometria plana, tá? Então estamos conhecendo aqui o que entendemos ser necessário para, né, expandir esse conhecimento, para a gente avançar nesse conhecimento da geometria plana. Eu terminei o vídeo anterior dizendo de figura convexa e não convexa. Então vamos lá, certo? Vou falar de figura convexa ou região convexa. Porque figura, pessoal, é uma parte do plano. Então, por exemplo, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Pronto, desenhei uma figura plana. Isso é uma figura. Eu delimitei uma porção do meu plano. Construí uma figura. Só que esta figura que eu desenhei não tem uma forma específica. Não tem aquela forma clássica que a gente conhece, como triângulo, como um quadrilátero, como um pentágono. Não tem uma figura definida, mas é uma figura, certo? E vou desenhar outra aqui que tem esse formato aqui. Mais ou menos uma circunferência. Eu posso lhe adiantar que uma é convexa e a outra não é convexa. Por quê? A ideia é o seguinte: já que nós temos noção do que é um segmento de reta, eu vou fazer o seguinte, para classificar ela. Eu vou pegar essa aqui primeiro. Eu vou pegar um ponto qualquer da região dessa figura. A região é toda essa parte que ficou aqui delimitada pela linha. A linha também faz parte da região. E vou pegar, por exemplo, um outro aqui, certo? Vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Aí eu vou ligar um no outro, formando, portanto, um segmento de reta, ok? Eu estou de mau jeito aqui, não vou conseguir, tá? Mas vamos lá. Vou fazer isso aqui, pronto. Esse ponto pertence à figura? Pertence. Esse ponto pertence à figura? Ele está na figura? Está na região da figura? Ele é um ponto da figura? É. E o segmento também? Sim, todo o segmento ficou contido na figura? Sim. Se um pedacinho desse segmento, quando eu liguei o A com B, fica fora da figura, então não é uma figura ou não é uma região convexa. Pois vou voltar aqui. Por exemplo, ó, vou pegar um ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de A, e vou pegar um ponto aqui. Aí eu vou ligar esses dois pontos. Perceberam o que aconteceu? Um pedaço desse segmento aqui, ó, ficou fora da região. Por causa disto, esta figura, que é uma região, não é convexa. E esta é convexa. Porque quaisquer dois pontos que você pegar da região, quaisquer, pessoal, dois pontos que você pegar e unir um com o outro através de um segmento de reta, todo esse segmento de reta vai ficar contido na figura, na região. Não tem como. Qualquer célula. Se eu pegar aqui e aqui, vai ficar todinho ali dentro. Se eu pegar aqui e aqui, vai ficar todinho dentro da figura. E isso não acontece aqui. Ah, professor, mas se eu pegar aqui e aqui, acontece. Sim, mas tem que ser todos. Só pelo fato de não acontecer com um, então a figura não é convexa. Então, a figura que tem esta propriedade chama-se convexa e a figura que não tem chama-se não convexa. Então, isso aqui é uma figura, ou seja, uma região convexa. Pessoal, só a ideia da região, tá? Região, o que eu fiz? Eu peguei e delimitei uma região. Então, criou-se uma região, que é, na verdade, uma figura. E essa daqui é uma região não convexa. Tranquilo? Isso é um conceito bem tranquilo, tá, pessoal? Bom, como é que eu vou justificar que esta aqui, por exemplo, se eu tiver que justificar, também não vou entrar muito nesse detalhe aí, para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá, por que ela não é convexa? Ó, então, aqui eu coloquei ó, o A, vou chamar essa figura aqui de figura S, pronto. O A é um ponto da figura S, então A pertence à figura S.
O B também é um ponto da figura S, ó. Tanto A quanto B está na região, que eu estou chamando de S. Porém, o segmento AB, agora eu vou colocar aqui em cima, porque ele é uma figura, ele não está contido na figura S. Não tá, porque é um pedaço dele. Por que aqui eu usei pertence, aqui eu usei está contido? Aí tem que voltar lá para a teoria dos conjuntos, certo? Eu uso pertence quando eu estou associando um elemento, estou relacionando um elemento com um conjunto. E o ponto é um elemento da região. Já o segmento, ele não é um elemento. Para eu formar um segmento, eu preciso pegar vários pontos. Um segmento é formado por infinitos pontos. Então, o próprio segmento é um conjunto de pontos. Então, isso aqui é um conjunto. E a região é um conjunto de pontos. Então, quando eu relaciono conjunto com conjunto, eu uso o símbolo está contido. Viu que interessante que é a linguagem matemática? Por isso que às vezes a gente não entende o que está escrito num enunciado matemático, porque a gente não presta atenção nesses detalhes ou não se apropriou deste conhecimento. Aí é claro que a gente não vai conseguir entender. Então veja como que é rigorosa a coisa, tá bom? Aqui, pessoal, então por causa... desculpa, eu errei aqui. A B eu coloquei que está contido. Não está contido. Vai estar contido aqui. Então, para dizer que não está contido, eu tenho que vir aqui e cortar o símbolo. Lembra? Aqui sim, ó, o ponto A. Aqui, ó, o ponto A. Ele pertence à nossa região S. Vou continuar chamando ela de S. O ponto B pertence também à região S. E o segmento AB está todinho dentro da região S. Então, ele está contido na região S. Então, por causa desse fato aqui de estar contido, é convexo. Pelo fato de não estar contido, ele é não convexo. Tranquilo? Vocês vão encontrar esta informação exatamente aqui no slide número 13, tá? Vocês têm esse material aí. Então, aqui eu tenho uma figura convexa, aqui uma figura não convexa. No meu desenho eu fiz um pouquinho diferente. Tranquilo, pessoal? Vamos agora falar de ângulos. Tudo isso, pessoal, é a base do estudo da geometria plana. Então, não dá para eu estudar geometria plana sem ter toda essa noção, tá? Vamos falar de ângulos. Isso é muito importante, pessoal. Ângulos. Então, agora o assunto é longo, tá? Ângulo. Primeiro tem que saber o que é um ângulo. O conceito, a ideia de ângulo. Como é que se forma um ângulo? Então, existe um certo equívoco aí, tá? Primeiro, pessoal, um ângulo tem dois lados. Ok? Um ângulo. Um ângulo é uma figura formada, uma figura, no caso, uma figura geométrica plana, formada por dois lados. E quem são os lados? Os lados são duas semi-retas. Assim. Você pega um ponto, eu já falei isso, lá no comecinho eu tive que falar isto, tá? Vou reforçar agora, porque eu estava fazendo a demonstração lá estava justificando um axioma, né? Um postulado no caso, ok? Então eu vou pegar aqui um ponto qualquer, vou chamar de O, depois eu vou justificar o porquê que é O. Aí, desse ponto O, vai nascer uma semi-reta, um sentido qualquer, pronto, aqui ó. Fiz uma semi-reta, certo? Desse mesmo ponto O, vai nascer uma outra semi-reta, que tem sentido diferente dessa. Sentido não, direção. Deixa eu corrigir aqui, tá? Então, essa aqui é a direção dessa semi-reta. E eu vou fazer uma semi-reta com outra direção. Então, não vai na mesma direção daquele ali. Por exemplo, isso aqui, ó. Pronto. Duas semi-retas. Formou o que nós chamamos de ângulo. Isto é um ângulo, ok? Bom, para ficar melhor a nossa comunicação, né? A nossa escrita, a nossa representação do ângulo, primeiro eu vou dar um nome para esse ponto aqui. Eu geralmente chamo de O. Esse ponto, onde nascem as duas semi-retas, chama-se vértice do ângulo. Então, isso aqui é o vértice do ângulo. Certo?
é o vértice do ângulo. Esse aqui é o lado do ângulo. Que lado é esse? Eu posso representar esse lado de duas formas. Eu posso chamar essa semirreta de semirreta R, por exemplo. Aqui no caso é minúsculo, não é maiúsculo. Isso não é besteira, isto é linguagem, senão você não vai se comunicar direito. E essa outra semirreta eu vou chamar de S, RS. Peguei a sequência aí alfabética. Então esse ângulo é formado por essas duas semirretas. Qual? OR e OS, porque as duas nascem no ponto O. Então como é que eu represento este ângulo que eu acabei de desenhar? Assim, R, O, que é o vértice, S. Então o O fica no meio, porque ele é o vértice. Aí você vem aqui e coloca esse acento, como se fosse o acento do ângulo. Então, onde é que vai o acento? Para ficar claro para mim que eu estou falando de um ângulo. Fica exatamente na letra que representa o vértice do ângulo. Eu vou repetir, tá? Porque isso é uma linguagem. Eu sei que vocês já viram isso, já sabem isso, mas às vezes não dão importância para esse fato. O O o O é maiúsculo porque ele é um ponto, tá? Isso é outro detalhe. E é ruim desenhar o O maiúsculo, então esse O aqui é uma letra maiúscula. Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Por que ele é uma letra maiúscula? Porque ele é um ponto. E por que esse R é minúsculo? Porque ele é uma semirreta. Então vai virar uma bagunça. Ok? Então R minúsculo, O maiúsculo, R minúsculo. E o acento vai no O, porque ele aqui é o vértice. Se eu tivesse chamado, talvez seria até melhor nesse momento, se eu tivesse chamado esse ponto aqui de A no lugar de O, então como que eu representaria esse ângulo? Assim, R, A maiúsculo com acento, S. Então isso aqui é a representação de um ângulo. É a notação de um ângulo. Toda vez que aparecer isso aqui, está se referindo a um ângulo. Tranquilo? E o ângulo que tem vértice no ponto A. Outra forma de escrever o ângulo, de fazer a notação dele, é fazer o seguinte. Eu não quero usar o R, não quero usar o S. Então você vai fazer o seguinte. Você vem aqui na semirreta R e destaca um ponto dela. Por exemplo, vou chamar... Começo a falar muito, começo a tossir. Então aqui eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Tá certo? Agora sim é uma letra maiúscula. E venho aqui nessa outra reta e pego um ponto qualquer dela e chamo de B. Agora sim. Eu posso agora representar esse ângulo que eu acabei de desenhar assim. A, O, B. Então aqui essa semirreta é a semirreta OA e essa semirreta OB. Então pode ser assim. Então as duas estão corretas. São representações que vocês vão encontrar. Então aqui eu tenho o desenho do ângulo e aqui eu tenho a representação, né? Digamos, textual do ângulo, ok? Bom, pessoal, aí vem a questão da medida do ângulo. Medida do ângulo. A medida do ângulo é esta abertura. É um pouco complicado para a gente falar disto, né? Mas essa ideia a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, a abertura, eu vou usar o termo amplitude. A amplitude, ou seja, esse espaço aqui que separou esse lado desse lado aqui, eu consigo medir ele. Vou falar mais para frente da medida, certo? Mas eu consigo medir. Então, o número que vai expressar para a gente o quanto que ele abriu ou fechou, o tamanho, qual que é a medida dessa amplitude, dessa abertura dele, o número que expressa isso aí representa a medida dele. Lembra que eu falei medida de comprimento? Então, a mesma coisa. Aqui eu medi um segmento de reta, agora nós vamos medir um ângulo. Ok, pessoal? Já já eu falo a respeito disso. Deixa eu explorar mais um pouquinho. Então, gente, ângulo não é essa região que fica aqui dentro. O ângulo é formado somente por essas duas semirretas. O ângulo é formado por esse lado e esse lado aqui.
Esta região, eu vou bagunçar aqui um pouquinho. Esta região aqui, ó, que fica determinada pelo ângulo, tá? Eu vou expandir aqui, expandir. Esta região aqui chama-se região angular, ok? E essa região que está aqui fora não é uma região angular, ela está fora dessa região aí, ok? Então veja o seguinte, o ponto A, o ponto B pertencem ao ângulo. Se eu colocar um ponto aqui dentro, por exemplo, vou colocar aqui o ponto C, esse ponto C está na região interna do ângulo, então ele pertence à região angular. Mas quem pertence ao ângulo são os pontos que estão aqui nos lados dos ângulos. Então isso aqui é uma região angular. Se eu colocar um ponto aqui, esse ponto está fora da região angular. Então eu posso entender como sendo isso aqui um ponto interno e esse aqui um ponto externo. Vou colocar aqui meu ponto D. Então esse ponto D está fora dessa região aí. Eu coloco essa observação nos slides para vocês. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Isso. Ele está lá no slide número 13. Deixa eu até colocar aqui que é bem interessante a gente trabalhar essa ideia. Aqui, ó. Ó, OA é um lado do ângulo, OB é um lado do ângulo. O ponto P, Q e R estão na região angular, na região interna, no interior. A e B são pontos que pertencem ao ângulo. X, Y e Z estão fora, então são pontos externos, são pontos exteriores. Só para a gente deixar bem claro. Então, toda essa região azul aqui, juntamente com a linha vermelha, as duas linhas, toda ela forma a região angular. Ok? Geralmente, nós utilizamos só o termo ângulo, mas ângulo, na verdade, é só OA e OB. É formado por esses dois lados. Então, se eu pegar os dois lados e unir com essa parte interna aqui, eu vou formar, portanto, a região angular, ok? Embora isto não é tão relevante para o nosso estudo neste momento. Tranquilo? Muito bem, eu já falo de medidas de ângulo, já vou falar. Primeiro vamos entender essa história de ângulo. Então, o que vocês precisam entender aqui? O que é um ângulo? Como é que eu formo um ângulo? Qual é o aspecto da figura que representa um ângulo? Quais são as suas características? E entender como é que eu represento um ângulo simbolicamente. Assim, e não graficamente. Então, isso aqui é a representação de um ângulo, isso aqui é a representação de um ângulo. Ok? Cujo vértice, no caso aqui, é o ponto O. Certo? Eu vou falar agora, pessoal, de ângulos adjacentes. Eu coloco no material de vocês ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Eu estou tossindo, pessoal, porque não estou tomando água, acabei esquecendo de pegar. E eu estou fazendo várias videoaulas seguidas, então teria que dar uma paradinha. Mas vamos lá, deixa eu terminar isso aqui. Eu vou falar de ângulos consecutivos. Aliás, nos slides eu coloquei ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Aqui, ó. Eu coloquei aqui ângulos consecutivos e depois no outro ângulos adjacentes. Como eu estou fazendo videoaulas, eu vou falar do que é mais importante. Eu vou falar dos ângulos adjacentes. É quase a mesma coisa. Então, a ideia de ângulos consecutivos não vai ser tão útil para a gente agora. Mas a ideia de ângulos adjacentes, sim. Então, por que eu vou falar de um só? Porque para ele ser adjacente, ele tem que ser consecutivo. Então, ao falar que ele é consecutivo, automaticamente estou falando que eles são adjacentes. Muito bem. Eu acho que eu falei um negócio errado aí, mas eu vou consertar, tá? Ângulos adjacentes. Então, significa que eu tenho que ter dois ângulos para que eles sejam adjacentes. O termo adjacente, deixa eu colocar aqui, pessoal, ângulos adjacentes.
Eu quero chegar, preciso chegar nos ângulos complementares, suplementares e replementares para que nós temos condições de fazer os problemas, certo? Ângulos adjacentes. Então eu tenho que ter dois ângulos. E ser adjacente, pessoal, eu vou trocar não, né? Mas vamos entender adjacente como vizinhos. Certo? A ideia é mais ou menos assim, né? Você mora numa casa e o seu vizinho, óbvio, na outra, e o que separa o seu terreno do terreno do vizinho é um muro, certo? Esse muro aí, ele é comum aos dois terrenos. Eu posso entender que ele pertence a um terreno e também pertence ao outro terreno, um muro. Então eu digo que esses dois terrenos são vizinhos. Eu disse que esses dois terrenos são terrenos adjacentes. Assim, certo? Mais ou menos assim. Só um minutinho que tem... Tá. É que tem gente mandando mensagem aqui para mim, eu tenho que ver o que é. Então vamos lá. Eu vou construir dois ângulos, mas o meu objetivo é fazer com que esses dois ângulos tenham um lado comum. Simples, assim. Desenho um ângulo. Vou colocar aqui vértice O. Pronto, ok? Vou colocar aqui o ponto A. Vou colocar aqui o ponto B. E eu vou fazer esse lado OB ser lado de outro ângulo também. Eu venho aqui e desenho outro ângulo. Certo? Não precisa ser a mesma abertura, não. Aqui. Ok, pessoal? É isso. Então eu tenho aqui ó, o ângulo ABC e o ângulo BOC. Claro que eu também tenho o ângulo AOC, mas eu quero falar desses dois separadamente. Então, AOB, ó, AOB e BOC são adjacentes. Certo? Por quê? Porque tem um lado OB em comum, ó. OB, tá aqui, ó, OB, ó. É lado de um ângulo e ó aqui, ó, OB de novo. Ah, pessoal, mas aqui é BO, mesma coisa, pessoal. OB, BO, mesma coisa. Perceberam que eles têm o mesmo lado? Portanto, eles são ditos adjacentes. Então, você vai reconhecer esta relação ou essa informação. Você vai reconhecer tanto na figura quanto na representação simbólica. Aqui, ó. OB, BO. Ó, OB também. Então, significa que esse lado aqui é comum a esse lado aqui. Esse lado aqui é lado desse ângulo e o mesmo também é lado do outro ângulo. Então, eles são ditos adjacentes. Então, eles são ângulos vizinhos, tá? Ele tem em comum um lado. Entenderam a ideia de ser adjacente? Fica um do lado do outro, tendo talvez até melhor, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Desenho aqui vários ângulos. Meu O, vou pegar aqui A, vou pegar aqui B, vou pegar aqui C e vou pegar aqui D. Então, se eu pegar isso aqui, ó, AOB e COD são adjacentes? Pensa um pouquinho. AOB, aqui, ó, AOB e COD são adjacentes? Um está do lado do outro, mas não são vizinhos, porque entre eles existe outro. Não tem lado comum, ó. Aqui tem AO, aqui não tem AO. Aqui tem OB e aqui não tem OB. Aqui tem OD e aqui tem OC. Ok? Então, esses aqui não são adjacentes. Então, esse é um termo, pessoal, muito utilizado. Ângulos adjacentes são ângulos que têm um lado em comum. Agora, se eu pegar BOC e COD, são adjacentes? São adjacentes. Tem que ter só um lado em comum, não pode ter mais nada em comum, é só um lado.
Entenderam o conceito de ângulos adjacentes? Legal. Agora nós vamos falar, pessoal, esse fato está aqui, que eu acabei de falar. Esse fato está aqui no slide 17, estou falando exatamente a respeito disso daí, tranquilo? Vou falar agora de congruência de ângulos. Só que para eu entender congruência de ângulos, eu tenho que entender que os ângulos podem ser medidos, tá? Vou falar rapidamente porque está terminando o meu tempo, tá? Então, o termo congruência de ângulos. Lembra do termo congruência que eu trabalhei lá no vídeo anterior? Congruência significa o quê? Mesma medida. Ok? Então, dois ângulos são ditos congruentes se eles tiverem a mesma medida. Aí eu preciso falar de medida de ângulo. Como é que se mede um ângulo? Qual é a unidade de medida de ângulo? Então, tudo isso nós já falamos, tá? O pessoal que estudou o segundo ano passado, segunda série do ensino médio, quando estudamos trigonometria, eu falei muito a respeito disto. Mas nem todo mundo teve a oportunidade de estudar. Então, essa ideia é muito importante, nós temos que trabalhar. Primeiro, eu tenho que entender que um ângulo pode ser medido. Então, como eu tenho que falar de congruência de ângulo aqui, meu tempo é curto, eu vou só falar da congruência do ângulo e depois eu falo da medida. Vou repetir. Congruência significa ter mesma medida. Então, tem que saber que um ângulo pode ser medido, ok? Então, o que significa isso? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um ângulo qualquer, meu ângulo aqui, AOB, esse ângulo aqui. A medida do ângulo, pessoal, vou reforçar depois, é um número que representa essa amplitude aqui, ó, essa abertura aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui tem a medida alfa. Esse alfa é um número que é dado em grau, certo? Por exemplo, 30 graus, 28 graus, 35 graus, 70 graus e por aí vai. Aí eu tenho outro ângulo aqui, vou até posicioná-lo diferente, mas o meu desenho já está meio, né, não está legal, vou explicar por quê. Aqui eu vou ter o ângulo COD. Vamos supor que eu vim aqui e medi essa abertura aqui também e concluí que ele também mede alfa. Tá? Por exemplo, isso aqui mede 28, medi isso aqui também 28. Professor, mas no desenho do senhor esse aqui está menor do que esse. Ok, o desenho é só uma ilustração. O importante é a ideia, é o raciocínio. Que conclusão que eu cheguei? Que esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. A medida do ângulo AOB, que é esse daqui, é igual à medida do ângulo COD, que é esse daqui. Suas medidas são iguais. Aqui não tem jeito, aqui eu preciso escrever medidas, não vai ficar claro. Que conclusão que eu chego? Que o ângulo AOB é congruente, lembra do sinal da congruência? É congruente ao ângulo COD. Então, quando que eu posso colocar esse sinal? E o que eu entendo quando ele aparecer para mim entre dois ângulos? Eu vou entender que esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, isso é o significado de congruência. Da mesma forma que eu falei lá dos segmentos. Tranquilo? Entenderam a ideia? Ângulos congruentes, tem a mesma medida, gente. Esta informação vai aparecer com frequência na resolução de problemas, de questões, que vão aparecer tanto no nosso dia a dia de sala de aula, como nos vestibulares, nos Enems, de repente algum concurso simulado e por aí vai. Certo, pessoal? Então, congruência de ângulos. Eu volto, pessoal, para falar um pouquinho da medida de ângulo. Eu teria que ter falado antes. Eu tenho que falar antes da medida, depois para falar de congruência, mas eu estou seguindo, ok? Até uma orientação que está nos slides. Então, congruência, pessoal, de ângulos, tá aqui, ok? Ó, está aqui no slide número 17, ó, congruência de ângulos. Então, está falando, ó, escrevi exatamente, né? Está escrito aqui exatamente o que eu coloquei para vocês.
Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais da medida de ângulo, e aí eu vou falar de ângulos opostos pelo vértice, de ângulos complementares, suplementares e replementares. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.